Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o nosso segundo episódio aqui no canal e essa semana é a Semana Mundial da Alergia e nós vamos estar trazendo um tema relacionado a isso, que nós vamos falar das urticárias. Então, eu queria passar para vocês já de antemão que nós teremos aqui alguns slides e uma aluna falando, o nome dela é Giovana, ela faz parte da LAPED, Liga Acadêmica de Pediatria, da Unifacig, estudante do curso de medicina, a qual eu sou professora, né, de saúde da criança e do adolescente, ali da Unifacig. E neste tema que nós vamos abordar, eu queria só passar para vocês o seguinte, que nessa Semana Mundial da Alergia, eu queria chamar a atenção, principalmente daquelas pessoas que não acreditam que existe alergia, né? E existe sim, nós temos que encaminhar essas crianças que têm alergias mais graves para o especialista. Nós já temos especialista aqui na cidade, isso é muito bom. E quais são as causas, né? Quais são as causas dessas alergias? No Brasil, existe um estudo mais recente mostrando que a causa mais frequente de alergia é o uso de medicamentos, tá? Antibióticos, anti-inflamatórios, mas existem outras causas. As causas alimentares que muitas vezes são deixadas de lado, mas são muito importantes. Picadas de inseto, exposição a algum tipo de alérgeno, algum tipo de alimento, né, corante, algum aditivo, alguma coisa assim. E existem também as alergias ao calor, ao frio, ao sol, existe até mesmo alergia à água. E existem vírus, bactérias, parasitas e até doenças autoimunes que podem provocar esse tipo de lesão, tá? De urticária. Então, gente, só para adiantar aqui para vocês, o tratamento dessas lesões de pele, das urticárias, são a retirada, né, do alérgeno para essa criança, seja um medicamento, um alimento, a gente suspende, né, o uso. E a gente faz o uso de antihistamínicos, às vezes o corticosteroide, e alguns casos que são os casos mais graves, onde ocorre o angioedema, edema de lábio, língua, né, e até de glote, que são casos mais graves, que podem evoluir para anafilaxia e a criança até ter uma parada cardiorrespiratória. Faz necessário o uso de outros tratamentos em unidades de atendimento de urgência, tá? Unidade hospitalar. Lembrando que este ano nós estamos aí na luta da liberação realmente da canetinha de adrenalina, tá? Pelo SUS. Isso já se faz uso em outros lugares, outros países, né? Mas a gente tem casos realmente de pessoas alérgicas graves que precisam de um medicamento assim para urgência, né? Então essa canetinha de adrenalina, existem uns nomes no mercado, e a gente tá para liberar aqui no Brasil também, tá? Para o uso dela. Então, se tiver algum alergista aí me ouvindo e souber de alguma novidade, já pode passar aqui pra gente, porque eu li que a gente já tem uma lei aí que já autorizou a liberação dessa canetinha pra gente, tá bom? E agora vamos para os slides. Na adolescência. Primeiro a gente vai começar, né, conceituando essa questão que é uma condição multifatorial e complexa que tem um impacto diretamente na vida dos pacientes acometidos, né? Ela geralmente é caracterizada por erupções eritomatosas com pápulas, né, de tamanhos variados, com prurido intenso, ou seja, uma coceira intensa, e geralmente ela tem um início súbito e a remissão ela é sem sequelas, né? Ela pode ser caracterizada entre aguda e crônica. A aguda, ela regride em menos de 6 semanas. A crônica, ela ultrapassa esse período, né? As lesões também, né? Elas resultam numa dilatação de vasos que vão causar um edema na derme superficial ou angiodema. Agora, falando sobre a etiologia, eu tenho a etiologia de uma urticária aguda e a etiologia de uma urticária crônica. Quanto à aguda, eu posso falar sobre alimentos, medicamentos, picadas de insetos, infecções, alergia de contato, né? A látex, pólen, por exemplo, reações de transfusão. Agora, já da urticária crônica, eu posso falar que 75% a 90% da urticária crônica são idiopáticas. Eu também tenho a urticária física, né?
por urticária ao frio, pressão tardia, urticária solar também, reumatológica, né, o lúpus eritomatoso, artrite reumatoide juvenil, endócrino, né, hiper e hipotireoidismo, neoplásica, um linfoma, por exemplo, uma leucemia e um angiodema. Agora, sobre a classificação, né, como eu havia dito, eu tenho a urticária aguda, que a resolução ocorre em menos de 6 semanas, e eu tenho a urticária crônica, quando a resolução ocorre acima de 6 semanas, né? A urticária aguda alimentos, como eu tinha falado, infecções, fármacos, como beta-lactâmicos, sulfas, anticonvulsivantes, insetos, idiopático, imunocomplexos. E na urticária crônica, idiopática, né? De fato, 90%. Autoimune, físicas, doenças sistêmicas, reações de hipersensibilidade, né? E síndrome raras, como a urticária pigmentosa e mastocitose sistêmica. Bom, o principal meio de diagnóstico é a clínica, né? A história clínica, onde a gente pergunta o tempo de início, a frequência, a duração das lesões, sintomas associados, né? Prurido ou dor. A gente também pergunta sobre a história familiar, presença de alergias, ingestão de alimentos, relações com agentes físicos ou exercícios, uso de medicamentos, picadas de insetos, entre outros. E é muito importante eu identificar concomitância com manifestações respiratórias e cardiovasculares, porque isso pode significar uma progressão para uma anafilaxia, né? O exame físico complementar, a anamnese, eles identificam essas outras doenças associadas também. Sobre o tratamento farmacológico, a urticária é uma doença autolimitada e requer pouco tratamento, além de antihistamínico, e a exclusão do desencadeante identificado. Geralmente, a gente começa com antihistamínico de segunda geração. Se os sintomas persistirem por 2 semanas, a gente faz antihistamínicos de segunda geração em altas doses, até 4 vezes. Se os sintomas persistirem por 4 semanas, a gente geralmente adiciona um antagonista de leucotrienos